Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Expire o ar pela boca. 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas, saúde. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. Trago paz a cada canto de minha vida. Eu gosto dos alimentos que são os melhores para o meu corpo. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu desejo ter uma velhice saudável e, para isso, hoje, eu cuido com amor do meu corpo. Eu estou sempre disposta a descobrir novas formas de melhorar a minha saúde. Mantenho a saúde do meu corpo, dando-lhe tudo o que precisa em todos os níveis. Estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. A cura acontece. Desligo a minha mente e deixo que a inteligência do meu corpo promova naturalmente o seu trabalho de cura. O meu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Equilibro minha vida entre o trabalho, o descanso e a diversão. Dedico o mesmo tempo a todos. Faço escolhas saudáveis. Eu me respeito. Eu me amo. Eu me aprovo. Eu sou especial. Eu sou grata por estar viva hoje. É uma alegria e um prazer viver mais um dia maravilhoso. Eu me disponho a pedir ajuda quando for necessário. Eu escolho sempre o profissional de saúde certo para todas as minhas necessidades. Eu confio na minha intuição. Presto sempre atenção para ouvir a minha voz interior. Eu durmo o suficiente todas as noites. O meu corpo gosta da forma que eu cuido dele, porque eu me amo, eu me aprovo e eu sou incrível. Eu faço com amor tudo o que posso para ajudar o meu corpo a manter uma saúde perfeita. Eu sou saudável, eu sou incrível. Tenho um anjo da guarda especial. Estou sempre recebendo a orientação e a proteção divinas. Uma saúde perfeita é o meu divino direito e eu reivindico agora. Eu sou saudável, eu sou incrível, eu sou o amor e a beleza da vida em plena expressão. Agora eu descubro o quanto eu sou maravilhosa. Eu escolho me amar. Eu trago a paz para cada canto da minha vida. Porque eu sou incrível, eu sou o amor. Eu desperto nova vida dentro de mim. Eu sou alegre, eu sou livre, eu sou a viva, amorosa expressão da vida. Eu sou minha própria pessoa. Eu me amo, eu me aprovo. É seguro para mim experimentar com alegria em todas as áreas da minha vida. Eu amo a vida me ama. É seguro ser eu mesma e eu expresso quem eu sou de verdade.
Eu liberto o padrão em minha consciência que criou esta condição. Eu estou disposta a mudar. Eu me amo, eu me aprovo, eu sou feliz, sou saudável, eu sou incrível. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? As formas de pensamento. O pensamento dialético e o antidialético são as duas formas fundamentais de pensamentos conscientes. Cada um deles tem múltiplas subformas. Eles representam a matéria-prima primordial das mais variadas classes de raciocínio, das simples às complexas, das dedutivas às indutivas, das lógicas às abstratas. Os pensamentos dialéticos e antidialéticos são os tijolos do conhecimento. Todo o conhecimento que produzimos sobre nós mesmos, nossos medos, angústias, prazeres, intenções, segundas intenções e sobre o mundo social, nossos filhos, amigos, atividades profissionais, bem como sobre nosso corpo e sobre o universo físico, é expresso através dos pensamentos conscientes, dialéticos e antidialéticos. Há outro tipo fundamental de pensamento, o essencial. Ele é inconsciente e está na base da formação do pensamento dialético e antidialético. Na realidade, ele é o primeiro resultado da leitura da memória. Quando o gatilho da memória abre uma janela no córtex cerebral e, posteriormente, o eu ou o fenômeno de alto fluxo, a lê, o primeiro resultado que ocorre em milésimos de segundos não é a produção do pensamento dialético ou o antidialético, mas a do pensamento essencial. Antes de surgir um pensamento consciente que expresse tudo, o medo, a alegria, lucidez ou estupidez, aparece o pensamento essencial, que é inconsciente. O dialético e antidialético, como estudaremos, são virtuais, e o virtual não pode surgir ao acaso. Ele tem de ser produzido por uma base real, e essa base é o pensamento essencial. Como o mundo dos pensamentos é um assunto que geralmente suscita dúvidas, até mesmo quando dou aulas para alunos de pós-graduação, usarei uma metáfora que pode ser reveladora para explicar as formas de pensamentos. Imagine uma pintura contendo árvores, lago, casa e montanhas. O que representam nela os pensamentos essencial, dialético e antidialético. O pensamento dialético é a descrição do quadro, e o antidialético é a forma das árvores, as dimensões e cores do lago, o estilo arquitetônico da casa, a anatomia das montanhas. Todo discurso, tese, síntese sobre o quadro representa a classe dos pensamentos dialéticos. O pensamento antidialético, por sua vez, representa o corpo das imagens que contemplamos, sem a descrição. É a arquitetura que agride e encanta os olhos, as nuances, as linhas gerais, o pano de fundo. Lembre-se de que o pensamento dialético é menos complexo e profundo que o antidialético. Ambos são as duas formas de pensamento consciente. E o pensamento essencial e inconsciente, como é representado no quadro? É o pigmento da tinta. Todas as moléculas e átomos que foram pincelados e impregnados na tela. A tela representa a psique, ou mente. O pensamento essencial gera o dialético e o antidialético. O que são e como se formam os pensamentos conscientes? O pensamento dialético é produzido na infância através do processo de mimetização ou cópia sistemática dos símbolos da linguagem. Por isso pensamos à semelhança de uma voz inaudível. O fenômeno RAM tem de arquivar milhões de palavras para formar milhares de janelas na MUC. O eu paulatinamente começa a utilizar os símbolos sonoros arquivados e a aplicá-los nas mais diversas situações tempo-espaciais. Desse modo,
a criança começa a pensar dialeticamente em seu psiquismo e, pouco a pouco, coordena o aparelho de formação para se expressar verbalmente. Esse aparelho se torna um mero instrumento para canalizar a complexa produção dialética de pensamentos. Como o pensamento dialético é formado de um jogo de símbolos linguísticos, lógicos e, portanto, reproduzíveis, tudo que se relaciona a ele tem também de ser um jogo de símbolos. Caso contrário, neutraliza-se a compreensão. Por isso, os textos de leitura, o diálogo interpessoal, as atividades profissionais, a condução de um carro, a operação de um computador são tramas lógicas de símbolos. E as pessoas sem audição? Como se forma nelas o pensamento dialético? A sistematização do simbolismo ocorre pela linguagem dos sinais, ou linguagem Libras. Aprender a ler é aprender a linguagem dos símbolos. Interpretar a leitura é outra história. Depende de uma abertura muito maior de janelas da memória e entra na esfera do pensamento antidialético. A mais complexa forma de pensar. Há pessoas que repetem informações como computadores. Parecem notáveis, mas são ingênuas, não inferem, não enxergam além dos fatos, nem têm qualquer flexibilidade para lidar com situações novas. Sabem pensar dialeticamente, mas não antidialeticamente. O pensamento antidialético, diferentemente do dialético, surge espontaneamente no psiquismo, sem a necessidade de intervenção educacional. A educação, entretanto, pode enriquecê-lo ou contraí-lo. E, infelizmente, como veremos, normalmente o contrai. O pensamento antidialético, como o próprio nome indica, é antilógico, antilinguagem, antissimbólico. É o pensamento que alicerça as múltiplas formas de imaginação, percepção, intuição, abstração, indução, análise multifocal. Todos os pensamentos mais complexos precisam ter elevadas doses de pensamento antidialético, embora eles nunca expressem adequadamente no palco da linguagem. Esse palco pertence ao pensamento dialético. As palavras não traduzem com justiça os conflitos e a dor psíquica. Por isso, não é simples o tratamento psicoterapêutico. O paciente tem de traduzir o intraduzível. O senso comum sabe que 1000 palavras não traduzem uma imagem. O pensamento dialético surge no útero social, mas o antidialético já está presente na mente do feto. Não há ainda imagens mentais, mas há um rico imaginário, induzido e estimulado através das leituras das janelas que contêm as experiências fetais. Quem lê essas janelas? Como vimos, os dois fenômenos inconscientes, gatilho da memória e alto fluxo. Quando a criança nasce e começa a ter contato com o mundo das imagens físicas, o pensamento antidialético começa a ser excitado e estimulado por elas. Por isso, nosso imaginário se traduz frequentemente por imagens mentais. Através do pensamento antidialético, imaginamos o futuro, resgatamos o passado, construímos personagens nos sonhos. E as pessoas com deficiência visual total pensam por imagens? Elas também possuem um riquíssimo imaginário, embora este não seja estimulado pelas imagens físicas. O imaginário delas é fluido, multifocal, multitriangular, surpreendente. Algumas pessoas cegas referem que até sonham colorido sem nunca ter contemplado uma cor. Sua produção de pensamento antidialético pode ser mais rica do que os que têm a visão preservada, devido à poluição visual a que estes são submetidos.
Hoje em dia, o excesso de imagens produzidas pela TV e pela internet pode comprometer e muito a criatividade. Artistas plásticos, escultores, ficcionistas costumam ter uma rica produção de pensamentos antidialéticos para produzir sua arte, mas nem sempre dialética. Por isso, não é comum que sejam bons oradores. Pessoas tímidas, devido à sua introspecção, também têm frequentemente uma razoável produção de pensamentos antidialéticos, mas diante de plateias ocorre uma contração na produção dialética. Um pensador. Toda vez que falamos, discutimos, descrevemos, estudamos, estamos usando o mais lógico e bem formatado dos pensamentos conscientes, o dialético. Embora seja o mais manipulável, não é o mais amplo e complexo dos pensamentos conscientes. O processo de formação de pensadores exige a utilização não apenas do pensamento lógico dialético, mas em destaque o antilógico, antidialético. A matéria-prima que diferencia mentes comuns de mentes brilhantes é o pensamento antidialético. Os pensadores, ainda que não tenham estudado as formas de pensamentos conscientes, aprenderam a usar intuitivamente o pensamento antidialético para enxergar por múltiplos ângulos os fenômenos que presenciavam, bem como para questionar seus paradigmas e as verdades científicas. Enfim, usaram-no para desenvolver o raciocínio multifocal, indutivo, dedutivo, abstrato. Como é difícil explicar o pensamento antidialético, sua sofisticada imaginação, pois a explicação é frequentemente dialética. Não poucos destes pensadores foram taxados de loucos, insanos, estranhos. Einstein não brilhou como aluno, nem como professor universitário. Suas notas sem destaque e sua oratória frágil eram expressões solenes das dificuldades de produção dialética. Foi trabalhar numa firma de patentes para sobreviver, um lugar que poderia ser um cemitério para sua inteligência. Mas algo que certamente já havia se incitado antes aconteceu naquela firma de patentes. Ali ele foi perturbado, instigado, provocado pelo pensamento antidialético. Seu eu excitava continuamente essa forma rebelde e transgressora de pensamento, embora não tivesse conhecimento científico dela. Saía das raias do pensamento linguístico e via-se sentado num raio de luz, observando o que acontecia com o tempo e o espaço. Loucura? Sim, loucura de um eu que libertou sua imaginação, insanidade de um pensador. Não é sem razão que ele intuitivamente acertou ao dizer que é mais importante a imaginação do que a informação. Quem usa excessivamente o pensamento dialético tem grandes chances de repetir conhecimentos, aplicá-los, mas raramente de criá-los. Professores, executivos, arquitetos, psicólogos, médicos que são demasiadamente lógicos, dialéticos, contraem sua criatividade, veem o mundo unifocalmente e não multifocalmente. Libertar o imaginário é essencial em todas as atividades profissionais, até nos romances. Casais excessivamente lógicos começam com beijos e flores e terminam digladiando-se num fórum. É provável que Einstein, logo após ter se formado, tivesse, em termos quantitativos, menos cultura de matemática e física do que a maioria dos físicos e matemáticos da atualidade. Não é a quantidade de tijolos que determina a beleza e sofisticação de uma construção, mas a inventividade de um engenheiro ou arquiteto. Com 27 anos, ainda imaturo, o jovem Einstein produziu os pré-teoria da relatividade. Os erros da educação mundial. Usando a metáfora da pintura, o eu não sabe exatamente como ler a memória.
como os pigmentos de pinturas emocionais e intelectuais, pensamentos essenciais, são formados e como o pensamento dialético e antidialético são construídos a partir deles, pois são processos completamente inconscientes. Apesar disso, manipula com clareza incrível fenômenos que estão além dos seus limites de compreensão. Um exemplo: tente sair de joelhos, tente sair de olhos vendados de onde está e sem nenhum apoio, procure encontrar a casa de um amigo que está num bairro do outro lado da cidade. Realize essa tarefa sem esbarrar em nenhuma parede, carro ou pessoa. Uma tarefa quase impossível. Mas então, como entramos na cidade da memória, que é mais complexa que todas as cidades juntas, e encontramos os endereços em bairros tão distintos dos tijolos que constituem nossos pensamentos? E como juntamos e reorganizamos esses tijolos em frações de segundos? Só não fica deslumbrado com essa cadeia de fenômenos quem nunca desenvolveu um raciocínio abstrato, mínimo, para penetrar em camadas mais profundas da sua mente. Quem se arriscou a entrar em seu psiquismo ficará assombrado com a complexidade existente. Terá vontade de conversar com as pessoas nas ruas, explorar seu inimaginável mundo psíquico. Enxergarão que os mendigos, os doentes mentais, os anônimos sociais são seres humanos fascinantes, planetas incríveis a serem explorados. Você tem essa vontade? Apesar de ter dezenas de milhões de leitores e ser publicado em muitos países, jamais perdi essa vontade. Acho que cada ser humano esconde segredos admiráveis, mesmo quando tropeça, claudica e recua. Escrevi o livro O Vendedor de Sonhos com essa perspectiva. Conta a história de um multimilionário que perde tudo e sai à procura de si mesmo. Nessa trajetória, ele encontra os miseráveis da sociedade e fica simplesmente deslumbrado com cada um deles. As mídias estão doentes, pois exaltam uma minoria em detrimento da complexidade da grande maioria. Induzem a formação de um eu que se deprecia, perde a própria órbita e se torna facilmente manipulável. Os ditadores precisam do culto à celebridade, mas uma sociedade saudável precisa de mentes livres. As escolas viciam o eu na construção dos pensamentos dialéticos. A educação mundial, por desconhecer os mecanismos de formação do eu e as formas do pensamento, vicia a mente das crianças com o mais pobre e restritivo deles, o pensamento dialético. Ainda que seja importante para o desenvolvimento do raciocínio lógico, realizar provas, se comunicar. É possível que, se não trabalharmos a inteligência das crianças, elas percam a ousadia, a criatividade e até a espontaneidade. Muitos pais têm orgulho de falar sobre imaginação e rapidez de raciocínio de suas crianças pré-escolares, mas com o passar do tempo silenciam sobre elas. Não veem mais sua notoriedade. Já observaram esse triste filme? Esses pais não notam que está ocorrendo uma contração do pensamento antidialético e uma substituição pelo dialético, diminuindo o imaginário. O eu controlado pela agenda escolar lógico-dialética, em especial a partir do ensino fundamental, asfixia o desenvolvimento das habilidades que são produzidas pelo pensamento antidialético e pelo raciocínio multifocal abstrato, como a ousadia, o altruísmo, a flexibilidade, a autoconsciência, a resiliência. É uma perda irreparável. Em tese, os professores e diretores de escolas não têm culpa desse processo. A culpa é das políticas educacionais que produzem uma grade curricular engessada, que desconhece a multifocalidade e multiangularidade das formas do pensamento
e as classes de raciocínio. Com o objetivo de preparar seus alunos para receber um diploma e exercer uma profissão, eles utilizam o pensamento mais manipulável, formatado, fácil de examinar e fácil de produzir nas provas. Os mecanismos de formação do eu ficam em segundo plano. Claro que se devem transmitir as informações com maestria, ensinar as matérias fundamentais e preparar bem os alunos para uma profissão, mas jamais deveríamos abrir mão das técnicas pedagógicas que estimulam a formação do eu imaginativo, criativo, livre, generoso, capaz de dar respostas originais em situações estressantes. Educar é, em primeiro lugar, formar um ser humano. Em segundo, um profissional. Quem inverter essa ordem poderá comprometer o futuro da humanidade. E quantas escolas na Ásia, Europa, América, África e Oceania a invertem? Ser os melhores alunos da classe nem de longe garante o sucesso emocional, intelectual, social e profissional, pois são necessárias habilidades antidialéticas. Quem educa o pensamento antidialético pode formar não apenas um ser humano saudável e inteligente, mas também um profissional brilhante. O pensamento antidialético é uma fonte de produção de novas ideias, um manancial para a construção até do pensamento lógico dialético. Os professores devem se preparar didaticamente, reciclar seu conhecimento e teatralizar sua fala para poder encantar seus alunos, abrir as janelas da memória deles e provocar sua capacidade de concentrar e assimilar o conhecimento dialético. Mas é preciso avançar. A seguir enumerarei 10 técnicas psicopedagógicas que são passíveis de serem aplicadas em sala de aula para estimular a produção do pensamento antidialético e expandir as melhores classes do raciocínio. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!